Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Estou muito feliz e sei que os irmãos estão bem porque estão trilhando os caminhos do Senhor. A minha vontade é de estar aí abraçando a cada irmão, mas ainda falta um pouco, só mais um pouco. Eu aqui, você aí, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, falando aos nossos corações com palavras abençoadoras. Estamos falando do mês de maio. O mês de maio é o mês da família. E mês da família é algo que a Igreja Batista da Restauração não abre mão de comemorar. Então nós estamos no mês onde eu acredito que muitos irmãos já foram abençoados, porque iniciamos desde o dia 1º e estamos aí para a glória de Deus trazendo mensagens abençoadoras. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como disciplinar os nossos filhos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e junto com seus filhos, aquele que puder, com os seus pais, você como mãe com o seu esposo, para que a gente lesse o que Deus quer falar aos nossos corações nesta noite, em Daniel capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus, Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel firmemente no seu coração não se contaminou com a porção e o manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Vamos orar. Pai, está aberta a tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos dê sabedoria. Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor já falou ao meu coração, porque eu fui o primeiro a ler esse texto. Mas a partir de agora não está mais comigo, Deus. A tua palavra foi espalhada e eu creio, Deus, em nome de Jesus, que encontrou guarida no coração dos irmãos que estão ouvindo e vendo esse vídeo. Deus, que o Senhor preencha toda a lacuna que está vazia nesta noite. Nos dá sabedoria a entender como educar os nossos filhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, como dissemos, estamos no mês de maio e maio fala de família. Então esse texto que acabamos de ler em Daniel, capítulo 1, versículo 8, fala de família. Fala da pessoa principal, do filho, chamado Daniel. Daniel era um dos jovens mais justos da Bíblia. Opa, começamos bem, né? Falamos de jovens justos. Ele é um dos 3 mais íntegros que a palavra de Deus comenta. Daniel foi em todo o contexto vasculhado para ver se encontrava nele um erro na vida dele. Eu pergunto para você, amado e amada, se o homem for vasculhar a sua vida, o que vai encontrar? Daniel era da linhagem real. Ele vivia no ano de 622 a.C. Ele era filho de príncipe, ou talvez ele pertencia à nobreza judaica. E quando foi no ano de 605 a.C., Nabucodonosor era rei da Babilônia e Jeoaquim era o rei de Judá. E no ano 605, na primeira invasão que a Babilônia fez a Jerusalém, ali Nabucodonosor pediu que sequestrasse alguns jovens. Entre os jovens que foram sequestrados estava incluso Daniel. O que me chama a atenção nesse texto que acabamos de ler é que Daniel tinha aproximadamente 12 a 16 anos. A verdade é que ele era um adolescente. Neste momento, ele estava a uma distância de aproximadamente 2.000 quilômetros, onde entendemos que Daniel levou cerca de 2 meses para chegar à Babilônia, longe de tudo e de todos. Amados, estamos percebendo, estamos entrando em uma realidade que a gente está saindo de uma cultura para outra cultura, onde a gente está longe de tudo. A pergunta é, quem é você quando ninguém vê? Amados, logo que Daniel chegou na Babilônia, surgiu a primeira prova. Olha que prova. Naquela época, nas cortes orientais, todos os guerreiros
participava de um grande banquete que sobrava da mesa do rei. E Daniel teve este privilégio. Daniel chegou, tinha refeição, tinha tudo que ele queria, porém ele detectou algo que estava fora da realidade. Primeiro, Daniel entendeu e percebeu que aqueles alimentos, antes de estar ali naquela mesa, eles foram dedicados a ídolos. Opa! Um jovem com 12, 13 ou até 16 anos, ele observa, ele detecta tudo que está contra o contexto bíblico. Isto é maravilhoso, porque Deus, independente de onde ele esteja, está presente no conceito, na vida dele, e ele tem que provar que realmente ele é um homem ou um jovem separado de tudo que o mundo oferece. O segundo momento é que Daniel olhou para aqueles alimentos e percebeu que ali tinha carnes imundas. E Daniel disse: opa, eu não fui ensinado para participar de banquetes iguais a eles. Daniel, pela segunda vez, disse não a os banquetes do rei Nabucodonosor. Em terceiro lugar, Daniel percebeu que ali tinha bebidas alcoólicas. E Daniel mais uma vez retrucou: eu não fui ensinado a participar disto aí. Observe, querido, que quando ele olhou para tudo aquilo, que percebeu que tudo aquilo estava fora de Deuteronômio capítulo 14, ele disse: eu agora estou na hora de provar o Deus que eu sirvo a este povo. Amados, olhe para mim. Um menino de 12 anos, 14 ou até 16 anos, olhar para tudo aquilo e dizer: eu aprendi que não devo participar disso. Olha só, o que um adolescente está me ensinando nesta noite. O que um adolescente está ensinando a você nesta noite? Ele disse não àquilo que muda o conceito, o caráter da sua vida cristã. Observe uma coisa, amado, só um detalhe que a gente precisa ver. Participar daquele banquete era uma honra. Dizer não para aquele banquete era um desprezo. Daniel estava colocando a sua própria vida por tudo aquilo que ele disse não. Porque a partir do momento que aqueles guerreiros observassem que um jovem estava dizendo não às coisas que eles consideram como um privilégio, ele estava colocando a sua própria vida em risco. A gente pergunta: Deus, o que está por trás de tudo isso? Como um jovem tão novo, fora da sua realidade, fora dos seus pais, longe de tudo, longe de cultura, longe de ideologia, o povo adorando a outros deuses, um jovem com 12, 13, 14 anos disse não às coisas que estão fora de cogitação. O que leva um jovem a fazer isso? Pergunte para você mesmo. Eu quero fazer uma pergunta para você, querido. Se fosse o seu filho, se fosse a sua filha, será? Se fosse a minha filha também, vou colocar a minha filha em xeque. Será que tínhamos a certeza que os nossos filhos, longe dos pais, longe da igreja, se fosse o seu ou o meu, eles iriam reagir da forma que Daniel agiu? O que está por trás de tudo isso, querido? O que leva um jovem tão íntegro, tão temente a Deus, a dizer não a tudo aquilo que desagrada a Deus? São os pais. Alô, pais. É para você que a palavra de Deus está falando. É para mim que a palavra de Deus está falando. Precisamos educar filhos de uma forma real, de uma forma cristã,
Porque a primeira coisa que ele vai ser quando ele sair dos nossos lares é ser provado, assim como Daniel foi. E que base ele terá? Será que ele realmente está preparado para dizer não às gorduras do rei? Pai, nessa noite, chama o teu filho, dá um abraço nele, diz: filho, me perdoe por tudo que eu tenho feito. Nós temos percebido que tem muitos pais que se preocupam muito em dar os melhores presentes aos seus filhos. Eu queria dizer a você nessa noite, pais, que eles não querem isso. Ele quer um abraço, ele quer um pai presente, um pai que ouça o que eles têm para dizer. Um pai que está ali para que ele possa entender que, independente de qualquer situação, eu tenho um pai. Se todos os meus projetos der errado, a minha vida acadêmica, e não der certo, eu tenho um pai para me acolher. Ele precisa ter em você esta segurança. E Daniel, com certeza, ele teve pais que disse para ele que estaria à disposição caso alguma coisa deste errado. E você nessa noite, querido, que está vendo esse vídeo, como está a sua vida? Nós temos percebido que nos últimos tempos existem filhos que entram no seu quarto e esquecem de tudo. Só sai na hora do almoço, só sai na hora do jantar. E quando o pai fala alguma coisa, ele reage de uma forma agressiva. Vamos controlar esse tempo que ele passa no quarto. Vamos chamar ele para estar conosco, sair, dar uma passeada, conversar. Ah, mas meu filho, ele nunca fala aquilo que eu quero ouvir. Baixa um pouquinho, meu irmão. Diminui a sua vida um pouco. Chega ao nível dele, aí você vai entender. Você vai voltar à idade que ele tem. E aí você vai entender o que ele quer dizer. Filhos, quer paz, porque se por acaso ele falar alguma coisa desagradável, não vai ter alguém para pegar ele e espetar. Porque o pai entende tudo aquilo que o filho fala. E o mundo, de que forma entende quando nossos filhos falam alguma coisa que está fora de cogitação? Eles vão entender, vão julgar os nossos filhos, dizendo que é aquilo, que é isso. Querido, eu queria dizer para você nesta noite, as nossas prisões, os delinquentes, são filhos frustrados, que não tiveram paz, que dessem um abraço, que dessem um apoio, que dissessem: eu te amo. Quantas vezes você disse a seu filho: filho, eu te amo? Quantas vezes você pediu perdão ao seu filho? Ah não, eu sou o homem, ele que tem que pedir. Nós temos que quebrar esse paradigma de dizer que somos tudo em casa, somos imbatíveis, não erramos, por isso não precisamos pedir perdão. Eu estou dizendo a você nessa noite que você precisa mudar os seus conceitos. Precisa sim provar ao seu filho que você tem capacidade suficiente de errar e entender que errou. Como é que o meu filho vai entender? Como é que o meu filho vai respeitar os padrões bíblicos, os padrões da palavra de Deus, que ele me pega falando mal do pastor, falando mal da igreja? Como meu filho vai ter um caráter cristão, vendo eu como um pai, falando tudo errado, tudo contra tudo? Amado, a gente precisa trazer padrões em que leva aos nossos filhos a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Que Deus nos abençoe, amados. Que Deus nos dê capacidade para entender e ser pais segundo o coração de Deus. Nós precisamos, porque estamos vivendo dias difíceis na terra, precisamos de todas as maneiras trazer à nossa casa a educação para os nossos filhos, para os nossos familiares. Que se você não encontrar em mim, que sou falível, não encontrar no pastor esta sabedoria, chama a Deus. Porque a palavra de Deus diz, e eu creio, que a sabedoria peça a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, querido. E nesse mês da família você aprenda cada vez mais, como eu tenho aprendido, estar mais presente com os meus filhos. Ainda há tempo de você salvar a sua família. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Eu sei, Pai, que a Tua palavra, quando sai, ela não volta vazia. E assim como ela encontrou no meu coração espaço, algumas lacunas a ser preenchidas, ela vai encontrar do meu irmão. E que nesta semana, que
que neste mês da família nós possamos crer e trazer para o centro do nosso lar Jesus, que Ele continuará sendo presente em nossos lares. Quebra, Deus, todas as barreiras que há sobre a nossa família, as dificuldades, Deus, de trazer os nossos filhos para os cultos domésticos. Nos ajuda, nos dá sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.